Sempre me perguntam qual hospedagem eu uso e agora nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes dessa hospedagem. Opa, aqui é Graciela Neves e várias vezes me perguntam, né? Eu sempre já usei várias hospedagens, tanto eu mesma com os meus domínios, quanto já usei e configurei outras hospedagens de clientes. Então eu vou te falar o que eu te indico e qual a hospedagem que eu mais indico no momento. Mas é óbvio que a gente tem duas situações distintas. Por quê? Porque dependendo das suas condições, pode ser que você não opte por ela, tá? Mas é a que eu mais indico de fato. O que acontece antes da gente ir para o computador e de fato eu te mostrar? O que acontece? A gente tem duas possibilidades, ok? Eu já falei isso em vários outros vídeos aqui do canal, mas vou repetir isso porque é algo que as pessoas ainda confundem muito e vale a pena falar novamente, tá? Existe a hospedagem compartilhada. Significa que eu estou compartilhando esses recursos da minha hospedagem com outras pessoas, mais especificamente com outros domínios, beleza? Então vamos supor, eu tenho uma hospedagem da Hosting que ela é compartilhada. O próprio nome já diz, eu estou compartilhando tudo, os recursos daquele servidor, tá, com outras pessoas. Então claramente, se por exemplo, se o João ele tem um domínio e no domínio dele, no site dele tem um vírus, é possível que as outras pessoas que estão compartilhando esse servidor com ele vai adquirir esse vídeo. Por quê? Porque está tudo na mesma máquina, tá? No mesmo servidor. E, em contrapartida, a gente tem uma outra possibilidade, que é um servidor dedicado, que é o que eu mais indico, que significa que eu tenho um servidor que é só para mim, ele é só meu. Eu posso colocar mais domínios aqui, mas todos eles são meus, tá? Então, esse servidor é meu, único e exclusivamente meu, beleza? Então, na hora que a gente vai fazer um site, primeira coisa que você tem que fazer é decidir se você vai compartilhar um servidor com outras pessoas ou se você vai querer o servidor só para você. Obviamente que se você divide um servidor com uma pessoa, com várias pessoas, ele vai ser mais barato. No entanto, ele vai ser mais lento. Por quê? Porque tem várias pessoas, vários arquivos com tamanhos de sites distintos e ele vai ficar mais lento, ok? Aqui no dedicado, o que vai acontecer? Eu vou pagar mais caro pelo meu servidor, no entanto, ele vai ter um desempenho muito melhor, porque ele vai ser só meu, ok? Dentro dessas duas possibilidades, o compartilhado e o dedicado, a gente tem outras tantas possibilidades, tá? Então, por exemplo, na Hosting, eu tenho no plano, na empresa Hosting, que é uma empresa internacional, tá? Eu tenho tantos os servidores compartilhados, quanto eu tenho servidores dedicados, que são as VPS ou os planos cloud, tá? Dentro dos dedicados, eu indico o que eu estou usando atualmente. Por quê? Porque ele tem um valor mais abaixo, tá? E ele é mais abaixo e com a mesma, na verdade, a qualidade o desempenho é até melhor do que, no caso, a Hosting Cloud, tá? Então, vamos embora para a tela, explicado isso, vamos embora para a tela, ó. Então, olha só, aqui na Hosting, olha aqui, ó, aqui ela está presente em todos esses países, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem aqui em hospedagem, a gente tem hospedagem de site, que é o plano compartilhado. A gente tem também uma hospedagem WordPress, que ela não tem cPanel, é um pouco mais simples, também compartilhada. E a gente tem a hospedagem cloud. Então, dentro da hospedagem cloud, a gente tem essas três situações, esses três tipos de plano. E tem um plano mais em conta, que é R$50,
se você fechar a assinatura de 48 meses. Mas eu não indico a Hosting Cloud mais. Por quê? Porque existem outras mais em conta e que são melhores, tá? Aí você fala assim, Graciela, mas por que você não indica a HostGator? Por que você não indica a Local Web? Por que você não indica... E aí vai ter várias, tá? É óbvio que... Eu já falei isso diversas vezes, mas diversas vezes. A Hosting não tem um bom serviço, tá? Eles já até me procuraram, pediram para fazer vídeo review, eu não aceitei. Por quê? Porque eu não indico que você... mas eu uso a Hosting, nunca deu problema. Parabéns, você tem muita sorte. E pode ser que você continue tendo. Pode ser que alguém vá fazer e tenha também a mesma sorte que você. Eu uso Local Web também, é uma porcaria. Mas pode ser que você tenha dado sorte até agora, tá? Então aqui nós estamos falando as que eu indico. As que você deu sorte de funcionar e que eu não indico, parabéns para você. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Então tá, eu usei, o que acontece? Eu usei a Hosting nesse plano aqui, Cloud Startup, por muito tempo. Usei em torno de 2 anos, 3 anos, não me lembro bem, tá? Já usei Hosting também, já usei Local Web também. E aqui é uma hospedagem ruim? Não é ruim. Tanto é que eu continuo indicando ela. Ela é uma hospedagem boa, tá? Mas temos outras melhores, beleza? E por que eu saí dela? Porque o desempenho para mim já não estava sendo muito bom. Então eu saí dela e vim para a Turbo Cloud. Qual que é a grande diferença para a Turbo Cloud? A Turbo Cloud, ela é uma hospedagem, aqui na Hosting, às vezes você consegue também, mas aqui no caso, todos os data centers têm servidores no Brasil e nos Estados Unidos. Por exemplo, eu vou fazer uma página que eu quero ela fora, então você tem um servidor nos Estados Unidos. Aqui na Hosting, você tem esse data center, servidores, em uma porrada de lugar. Portugal, então, por exemplo, quando eu tenho cliente em Portugal, eu sempre indico a Hosting. Por quê? Porque ele não precisa ter um CPF para fazer o plano e ele tem a Hosting em Portugal. Então fica muito mais fácil, tá? Mas para você que é aqui do Brasil e você vai trabalhar com o público Brasil, então eu indico muito mais a Turbo Cloud. Além desse plano aqui, aqui o que acontece? A grande, você está vendo que ela tem, aqui são as configurações não vão mudar de um plano para outro, tá? Tudo que tem em um tem no outro. Aqui vai ter um pouco menos de armazenamento em SSD, e é um armazenamento em SSD NVMe, que é o que tem mais desempenho e velocidade, tá? Mas você vê que o recurso é o mesmo lá, 2V CPU e 5 GB DDR4 por domínio, tá? Então é a mesma coisa, todos eles são o mesmo. Qual é a grande diferença aqui? A grande diferença é a quantidade de domínios. Então aqui eu tenho só um domínio, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 5 domínios, tá? E aqui eu tenho outros domínios. Perceba que isso aqui que isso aqui que vai mudar na hora que você tiver um tráfego maior, uma quantidade de acesso simultâneo, você vai precisar de mais do que isso daqui. A gente tem outros planos da Hosting, então da Turbo Cloud. Eu vou te mostrar aqui a tabelinha que eles me passaram. Eu vou abrir aqui no Word para eu poder copiar para você, tá? Então, eles têm muito mais recursos do que isso daqui. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tá na Ambler, tá? Então, na Ambler tem muitos recursos, mas não sei se é uma experiência nossa, mas a gente está enfrentando muito problema, tá? Com a Ambler. Tem a Digital Ocean. Essa eu nunca testei, mas eu sei que ela é excelente, mas é bem mais cara, tá? A Ambler ela ainda em relação à Turbo Cloud, ela ainda é mais cara
E pela minha experiência, ela me deu muito problema. Então aqui, ó, o que acontece aqui? Eu vou copiar para você todos os planos possíveis da TurboCloud. Então a gente tem aqui, ó, planos com mais recurso do que aquele dali que eu acabei de te apresentar, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui um tamanho maior para você conseguir enxergar. Então olha só, a gente tem um plano aqui que é um processamento também 2V CPU. Ele é uma memória de 2 GB com espaço em disco de 25 GB, que é um pouco acima, porque os outros que a gente apresentou aqui são de 5 GB, tá vendo? Ele tem 5 GB. Aliás, o espaço em disco, não, 100 GB, tá? Então aqui ele tem um pouco menos, mas são para 10 domínios, então ele tem R$195. Esse aqui que já tem um desempenho maior, eu acho que aqui ela errou, tá? Não, é porque eu tô olhando errado aqui. Na verdade, eu que estou olhando errado. Aqui esse plano maior, ele já é 4V CPU. Ele já é maior, 4 GB, o espaço em disco é 50, então mais ou menos R$195 para 10 domínios. Aqui 4V, então é 4V CPU, 4, 100, 15 domínios, 200. E qual é o maior? Aí eu tenho o 8, que aí algo que é muito assim, são para 50 acessos simultâneos, então é 50 pessoas acessando o site simultaneamente, naquele mesmo, usando muito recurso do site simultaneamente, tá? Algo que na maioria dos usos você não vai precisar, aí fica 380. Então aqui a gente tem vários planos e o plano maior que fica em R$1.850 mensais, tá? Então esse é o maior plano dele, também é uma coisa absurda de grande, tá? Então é algo muito absurdo. Mas para o seu plano, para um domínio, seria R$35,90. Algo que, dependendo do seu uso, pode ficar muito em conta se você estiver fazendo tráfego pago, e você consegue um desempenho muito bom, consegue uma velocidade muito boa, consegue usar o Cloudflare, fica muito bom, beleza? Então, esses dois, vou te fechar aqui a Ambler, são os dois que eu indico. Qual que eu utilizo hoje? A TurboCloud. Além disso, eu vou abrir aqui, ó, vou mostrar aqui para você, ó. Aqui a gente tem, olha só, eles fazem um atendimento pelo WhatsApp, é um atendimento super rápido, tá? Eles têm aqui, inclusive, a opção de emergência, no caso do seu site ter saído fora do ar. Então, é muito bom, eu gosto muito do atendimento deles, nunca tive problema. Tem, inclusive, aqui, ó, por exemplo, ó, em lançamento, site offline, então você consegue ter uma opção para ter um atendimento mais rápido, que se você tiver em lançamento, se só tá dando problema, então você consegue falar mais rapidamente com eles. Isso daqui é excelente, é muito bom mesmo, sabe? Porque, por exemplo, outras hospedagens você tem que abrir chamada, as coisas são mais difíceis. Deixa eu mostrar aqui como que é a TurboCloud por dentro, tá? Vou abrir aqui e vou te mostrar como que ela é por dentro. Então, olha só, aqui é a TurboCloud por dentro, tá? Esse aqui é o endereço antigo, não tem problema nenhum você ver. Tá? Alguém vai falar assim, não, tá mostrando o seu endereço, mas não tem problema, não é antigo, tá? Então, aqui tem servidores, aqui no caso eu tenho o meu cPanel, aqui eu tenho o meu HPanel no caso, tá? Que aí eu tenho várias contas, várias contas, tá? Aqui abriu a mesma coisa. Então aqui, por exemplo, eu posso abrir o cPanel, tá? Então aqui temos o cPanel com todos os recursos, tem muita coisa. cPanel é algo muito facilitador, tá? Dá para fazer muita coisa. No caso, por exemplo, a Ambler, ela não tem um cPanel. No caso da Roche, é um HPanel, que é praticamente a mesma coisa aqui do cPanel, também é muito tranquilo de mexer. Aqui é muito tranquilo mesmo. A gente tem aqui o suporte,
para caso que você queira realmente abrir um chamado, e outras questões aqui. FAQ, eles têm canal no YouTube também, então facilita bastante aqui as coisas, beleza? Então, e inclusive, se você quiser, aqui embaixo tá o link da Turbo Cloud. Se você quiser conhecer, quiser assinar e quiser começar a trabalhar com eles, eu indico demais, indico de olhos fechados. Eu já tô com ele há mais de um ano, com a Turbo Cloud, e eu realmente indico para você, beleza? Então, a gente fica por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.